Então, para que essa minha máscara ela me garanta a segurança que a gente espera, o uso adequado, né? Eu vou tirar a minha só para eu demonstrar. Estou mais de 1 metro de distância aqui do Sérgio, então fiquem bem tranquilos. Essa máscara, a gente precisa adaptar ela ao nariz, né? Adapto o nariz, coloco atrás das orelhas e ajusto no queixo. Coloquei, não posso ficar tocando a mão nessa máscara o tempo todo. Então, se eu tocar na máscara, eu preciso higienizar as minhas mãos. E da mesma forma, pôr a mão nos olhos, ouvido, né? Porque são mucosas que, na verdade, aumentam a nossa exposição ao vírus e aumentam o nosso risco de contaminação também. Por que se fosse assim, né, se um dos cuidados que a gente não tivessem relevância nenhuma na transmissão do vírus, todas essas nossas recomendações seriam desnecessárias. Então, fazer o uso correto, né, seguir essas recomendações, não vai anular o risco de eu me contaminar, mas vai diminuir significativamente o risco de eu me contaminar. Né? Por isso que tanto cuidado, por isso que a gente está sempre lembrando todo mundo, a TV também está reforçando essas medidas, né, esses cuidados, para a gente ter um pouquinho mais de segurança em relação à nossa saúde, ao nosso futuro. E então tive todos os cuidados, né, de precauções e mesmo assim me contaminei. Primeira coisa, a gente fala em vigilância, né? Então eu preciso informar o meu gestor ou então o meu chefe imediato que eu tô com algum sintoma gripal. Isso a gente chama até de uma vigilância passiva. A gente fazer o nosso automonitoramento, a gente informar, não sair de casa para o trabalho se eu tiver com algum sintoma gripal. Lembrando de novo, febre, tosse seca, indisposição, né, redução do paladar. Então isso eu preciso informar ao meu chefe, até mesmo para eu estar poupando os meus colegas de trabalho. E aí procurar assistência médica, e depois o Sérgio vai falar direitinho qual que é, né, o fluxo de atendimento. E permanecer em casa até a liberação, né, das equipes de saúde. E no meu trabalho, quais são as recomendações gerais para a prevenção, né, da disseminação do vírus? Hoje, as recomendações gerais para todos os estabelecimentos, né, tanto de saúde, comercial, escolas, qualquer tipo de estabelecimento reforçar a higiene do ambiente, tanto piso, banheiro, a gente solicita que os banheiros sejam higienizados, né, com mais frequência, pelo menos 2 vezes por turno. Usar saneantes, né, ou produtos químicos para fazer a desinfecção desses ambientes que tenham registro na Anvisa. Não é usar qualquer produto, não é fazer qualquer tipo de diluição. A gente precisa seguir as recomendações do fabricante. Hoje tem se usado muito o hipoclorito, não fazendo propaganda, mas que boa, né? Todo mundo usando que boa. Então a gente precisa usar sim, né, um saneante que traga, né, um poder de desinfecção do ambiente bem seguro, mas seguindo as recomendações do fabricante, porque qualquer produto químico ele pode ser tóxico também, né, e trazer outros prejuízos para a nossa saúde. As bancadas, maçanetas, podendo usar o álcool 70% líquido para fazer a higienização das mesas, bancadas. Estou compartilhando um computador com um colega, né, divisão, rodízio de turnos, então esses teclados eles precisam ser higienizados, tanto antes de eu iniciar meu turno, quanto na hora que eu concluo minhas atividades, para deixar limpo para o próximo colega. Os bebedouros, tomem bastante cuidado, não compartilhar nenhum tipo de utensílio doméstico, copos descartáveis, se for usar a garrafinha, não encostar no bico, né, da torneira. Aqueles bebedouros que tem o jato vertical, que tenha necessidade de contato com a boca próximo, não podem ser utilizados nesse momento. Aglomeração de pessoas, né?
Às vezes a gente quer tomar café com o colega, ou tem um aniversário, o colega está aposentando, vamos fazer uma despedida ou uma recepção. Então, assim, esse não é o momento, mesmo dentro dos ambientes de trabalho. As copas, elas têm que ter uma quantidade limitada de pessoas frequentando, então é importante fazer o rodízio, né, de horário para esse intervalinho do café. E mesmo dentro da copa, se manter dentro dos repousos, se manter de máscara e só retirar para se alimentar. E se eu for retirar minha máscara para eu comer alguma coisa, eu tenho que estar pelo menos a 1 metro de distância do meu colega, porque lembre-se sempre que tem a transmissão pré-sintomática ou assintomática, né? Então, não é preconceito com o colega, não é nada, é uma precaução. Vamos ver dentro do ambiente de trabalho. E evitar as aglomerações mesmo, as conversas, né, paralelas em grupos. Infelizmente, agora a gente precisa dar uma pausinha para esse tipo de hábito. Peguei, comuniquei o meu chefe. E aí, que tipo de exame fazer? Hoje a gente tem 2 variedades de exame no mercado, a sorologia e o SUAB, que é o RT-PCR, que a gente fala, que é um exame um pouco mais específico, e ele tem que ser feito no momento oportuno, né? Não vai ser no primeiro dia de sintoma, porque às vezes a gente tem sintoma num dia, já quer fazer o exame, né? Movido pela ansiedade, pela angústia, e já querer um diagnóstico mais certeiro. Mas a gente precisa manter a calma e a paciência, porque esses exames, eles têm a possibilidade de dar falso positivo ou falso negativo, e tem que ser coletado em momento oportuno, né, de acordo com as recomendações. O RT-PCR é aquele do cotonete, um SUAB, não sei se já ouviram falar, mas ele é um cotonete mesmo, com uma haste um pouquinho maior, que a gente introduz através da narina, esse cotonete, para coletar material lá da nasofaringe, das 2 narinas, e depois uma coleta oral. Esse exame ele tem que ser feito a partir do 3º dia até no máximo 7 dias de sintoma, porque ele apresenta pra gente o DNA, o RNA do vírus, desculpa. E aí esse exame vai dizer se você está no período de vigência da doença. E aí eu tenho também os testes sorológicos, que são um teste rápido, que ele com um furinho no dedo, né, que a gente pega uma gotinha de sangue e coloca na plaquinha. Só que esse também eu só posso fazer a partir do 8º dia do sintoma, do início dos sintomas, com 2 dias sem nenhum tipo de sintoma. Aí esse exame vai me dizer se eu tive já, né, contato com a doença, porque ele é para anticorpos do vírus. A gente, né, deseja, na verdade, que boa parte da nossa população tenha somente sintomas leves, mas infelizmente, se evolui para forma moderada, grave, a gente tem uma estrutura de saúde hoje que tem, né, beneficiado parte da população. E aí eu vou pedir ao Sérgio para passar qual que é o fluxo de atendimento. Então, a grande preocupação e o grande questionamento sempre com a gente é: identificou um paciente positivo no ambiente de trabalho, o que fazer? Quem procurar? Afasta todo mundo? Fecha o local de trabalho? Qual é a solução? Então, sempre com muita cautela, assim como a Josi já falou muito bem, lembrando que as medidas de prevenção a qual ela disse vai diminuir drasticamente o risco de contaminação. Todas as vezes quando alguém pergunta se teve o que fazer no ambiente de trabalho, eu falo: subentende-se que todos estavam de máscara o tempo todo, todos mantiveram o distanciamento e a higienização correta. Se isso realmente foi aplicado, provavelmente ninguém vai ter pego esse vírus. Porém, ainda assim, tem algumas recomendações a respeito dessa situação. Então, por isso a importância do uso de máscaras, do distanciamento, da higienização, porque assim, se tiver um colega de trabalho, vai diminuir muito a probabilidade de contágio aos demais. Então, as pessoas vão poder ficar mais tranquilas. E normalmente isso não acontece. Como ela mesmo disse, é justamente na hora do café, na hora do almoço, que acaba tendo aí uma aproximação maior ainda sem máscaras. Então esse que é o perigo. Mas
como já aconteceu aqui na Prefeitura, em alguns setores, como também na Secretaria de Saúde, na rede privada, alguém positivou para o coronavírus. Seguindo a portaria conjunta, número 20, de 18 de junho de 2020, que define as diretrizes sobre a conduta em relação à proliferação do vírus no ambiente de trabalho. Então, nós temos adotado aqui na Prefeitura, como uma regra geral, que aquele que testou positivo, claro, ele vai ser afastado imediatamente. Se ele já estava com sintomas, então, quando ele passou a ser um suspeito, quando surgiu os primeiros sintomas, já foi afastado. E nós vamos também afastar como contatante aquelas pessoas que tiveram contato com essa pessoa por menos de 1 metro, menor que 1 metro, e por mais de 15 minutos. Então, basicamente, são aquelas pessoas que dividem a mesma sala, são vizinhos de mesa, que seria o contatante que tem o maior risco de contaminação. Não é porque você encontrou a pessoa no corredor, porque você viu a pessoa passando pelo pátio, que você deu um oi para aquela pessoa, que você está diretamente ligado a esse risco. Então, hoje o risco maior são aquelas pessoas que compartilham basicamente no mesmo ambiente. A gente sabe que tem pessoas que trabalham na mesma sala, no mesmo ambiente, e ali fica assim por mais de 15 minutos, por meia hora, 1 hora, durante o dia todo em contato próximo. Lembrando que esse contato próximo, menor de 1 metro, não é recomendável. Então, em qualquer hipótese, tem que ser evitado esse contato próximo. E ainda assim, usando a máscara e os demais itens de segurança aí e de distanciamento e de higienização. Mas então, chegou nesse ponto, é suspeito porque ela teve contato com a pessoa por menos de 1 metro por mais de 15 minutos. Também afasta essa pessoa, como é o contatante. Essa pessoa assintomática, por via de regra, ela fica em sua casa, em isolamento domiciliar, fazendo seu automonitoramento para ver a presença aí de algum sintoma ou não. E após o 10º dia sem sintomas, ela já está apta aí a poder voltar às atividades. Do contrário, se tiver sintomas, hoje nós temos uma estrutura para atendimento com sintomáticos aqui no município de Campo Mourão, que ficou estruturada como referência à UPA, foi criada na lateral ali a sua ala COVID para o tratamento de síndromes respiratórias, de sintomas respiratórios semelhantes ao COVID. Muitas vezes pessoas vão lá com uma simples gripe, com outras situações que não é o COVID, mas é lá que o atendimento específico para isso mesmo, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Lá é possível fazer qualquer um desses 2 testes que a Josi já mencionou. Então, chegando na UPA com algum sintoma gripal, que é a simples gripe que a gente está acostumado, é um possível sintoma de COVID. Esse paciente passará lá por uma triagem e por uma avaliação médica. Este que vai recomendar a coleta de material para a execução de um exame ou não. Ou também pode recomendar a observação até um internamento, como também vai passar o isolamento domiciliar. E esse teste será feito, será coletado por nós e será enviado a Curitiba, que é o laboratório central do estado, lá LACEN, e hoje em torno de 72 horas já está tendo o resultado desse exame. O exame dando negativo, com ausência de sintomas, o profissional, a pessoa já pode voltar a trabalhar, assim como o seu contatante. Então é interessante que todos saibam disso, não é porque trabalha no mesmo prédio, não é porque trabalha na mesma escola, no mesmo posto, enfim, que vai ser necessário afastar ou fechar esse local para uma desinfecção, por exemplo. Mas sim esse contato próximo por um tempo um pouco mais prolongado. Então, a vigilância epidemiológica vai adotar alguns critérios para, se tiver necessidade de interditar ou fechar um local, baseado em algum possível surto. Então, surto hoje é caracterizado basicamente quando tem mais de 3 casos no mesmo local de trabalho. Na verdade, seria na mesma empresa, porém, a gente sabe que algumas empresas ela é bastante extensa, então vai ser no local de trabalho. A partir daí, a vigilância epidemiológica, junto com a sanitária, vai fazer um trabalho para entender essa situação, aí sim, com alguma atividade um pouco mais drástica, se assim for necessário. Porém, sempre com bastante cautela, pois não são todas as pessoas que tiveram contato com aquele que se torna um possível contatante, uma possível pessoa contaminada pelo vírus. Lembrando mais uma vez que a utilização das máscaras, o distanciamento social e a higienização vai fazer com que diminua o risco. Nesse momento, por exemplo, a Josi ou eu sendo assintomático, nós não estaremos colocando o outro aqui em risco
porque ficamos o tempo todo de máscara, mantendo o distanciamento. Então, amanhã ou depois, se ela souber que eu estava assintomático ou pré-sintomático, ou vice-versa, eu não tenho por que me preocupar, porque a máscara, o distanciamento e a higienização vai estar fazendo aí a nossa parte em relação ao combate desse vírus. E a todos os servidores municipais também fica essa recomendação. A pandemia não passou, pelo contrário, estamos vivendo aí o seu maior momento de contaminação e mais do que nunca é necessário, não só no ambiente de trabalho, mas em suas residências. Percebemos que em vários casos as pessoas se contaminam em casa e levam para dentro do trabalho, porque é no almoço de domingo, numa reunião de família, que daí não consegue manter a utilização da máscara, o distanciamento, compartilham objetos e aí tem o maior risco. Então não é só no trabalho que tem que ter esse cuidado. Esse cuidado tem que ser feito 24 horas por dia. Isso é realmente uma vigilância em relação a nossos cuidados no enfrentamento ao Covid-19. Ju, você quer acrescentar alguma coisa? Vou só dar uma complementada, porque às vezes a pessoa se contaminou, passou pela doença e acredita que não vai se recontaminar. Como não tem nenhum estudo ainda, né, que determinou, ou os estudos estão em andamento ainda, do risco de recontaminação, independente se a pessoa teve ou não a doença, os cuidados devem ser mantidos. Me contaminei, meu exame deu positivo, fiquei em quarentena, agora não preciso usar mais máscara. Não, tem que continuar usando máscara, porque a gente não sabe qual é o comportamento do vírus, se ele está sofrendo mutação, se existe o risco de recontaminação. Então os cuidados devem ser mantidos mesmo se você já teve a doença ou não, tá? Então vai continuar usando as máscaras, né? Vai continuar usando álcool gel, vai continuar cuidando, porque a gente não sabe até quanto, né, essa imunidade vai ser garantida ou não. Eu me ponho à disposição na vigilância, né? Se alguém tiver alguma dúvida, nós temos também as nossas referências no site do Paraná, que tem várias notas orientativas de recomendações gerais para diversas situações diferentes, que é onde a gente tem se embasado bastante. Que tem essa aqui é uma delas, mas a gente já tem 43 notas orientativas postadas no site do Paraná. Só colocar no Google Paraná Covid, que já abre, né, um site direto do coronavírus, e lá também tem bastante informação interessante. Estamos vivendo a pandemia, né, os casos continuam a crescer, por mais que agora parece estar mais estável, mas ainda a contaminação ela existe, então a gente precisa manter os cuidados, né? Desejo que, acho que igual todo mundo, que isso passe, que em breve a gente possa olhar para trás e falar assim, meu Deus, exagerei, mas hoje a gente precisa exagerar sim nos cuidados, né? A gente não sabe quais são os comportamentos e qual vai ser a resposta do nosso corpo a um vírus desse ou para qualquer familiar nosso. Então, sempre à disposição, no que precisar. Espero ter sido clara, né? Ter contribuído com o propósito dessa live. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço, Josi. Como a Josi falou, a Secretaria de Saúde está à disposição. Quem está no enfrentamento a esse vírus na Secretaria de Saúde são os nossos servidores da saúde também, desde a atenção básica, a unidade de pronto atendimento, a vigilância, odontologia, enfim. Todos os servidores estão fazendo a sua parte. Então, para aqueles que estão nos assistindo, qualquer dúvida, então vá ao canal através do telefone 358-1600, procure, ligue na vigilância se tiver alguma dúvida. Temos a equipe lá para responder a todos, porque essas são as informações verídicas e necessárias para esse enfrentamento. A gente vê muitas conversas em redes sociais, em sites variados, mas a gente pede para que confiem no trabalho dos nossos servidores, que eles estão lá dia e noite trabalhando, desde a coleta de material para envio ao laboratório, como lendo as normas do Estado, do governo federal, para que a gente conduza essa situação caótica, que é uma pandemia, da melhor forma possível. Contamos com a colaboração de todos e continuamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos.